Galera, vamos lá, finalizando a nossa primeira semana do curso intensivo. Vamos falar um pouquinho sobre vetores. Cara, vetores têm uma incidência boa em qualquer vestibular, porque 1/3 da física é vetorial. 1/3 da física é vetorial, então você vai trabalhar com cinemática vetorial, você vai trabalhar com dinâmica, você vai trabalhar com eletrostática. Tudo isso são matérias vetoriais. E aí você tem que dominar a técnica dos vetores, cara. Você não pode chegar numa matéria vetorial e trabalhar ela da maneira escalar. Aí é um erro primário. Você pega uma grandeza que é vetorial e sai simplesmente somando números, achando que está acertando o problema, e isso daí é um erro primário, você não pode cometer, cara. Então, primeiro passo. Na física a gente trabalha medindo grandezas. As grandezas podem ser escalares ou vetoriais. Uma grandeza escalar, ela fica bem representada só com o módulo e a unidade. Massa, tempo, energia, pressão, essas coisas não têm a necessidade de setas para indicar para onde que elas estão. Olha que interessante, cara. Quando você trabalha lá na hidrostática, é muito comum você representar pressão por setas. Mas aquilo é uma representação indicando assim, ó. Tem um recipiente com um certo líquido, ele faz pressão aqui, ó, em todos os pontos do líquido. Aí você representa por setas, indicando que a pressão está empurrando tudo. Mas pressão não é grandeza vetorial, tá? Pressão é uma grandeza escalar. Grandezas escalares ficam corretamente expressas pelo seu módulo e pela unidade que você está usando. Grandezas vetoriais têm que ser representadas por setas, tem a necessidade da seta. Então, deslocamento, velocidade, aceleração, força, você tem que indicar para onde que essa coisa está. Se você não indicar, está errado, ou então você está falando apenas o módulo da grandeza. O módulo de um vetor é um número. Uma força de módulo 10 newtons. O módulo é um número, é o 10, e a unidade é newton. Só que para expressar corretamente, eu precisaria falar para onde que é essa força. Precisaria falar módulo, direção e sentido. Então, todo vetor, toda grandeza vetorial tem que ser representada por um vetor que é uma seta, que é o que está escrito aqui, ó. O que é um vetor? É a representação de uma grandeza vetorial. Ele representa um deslocamento, uma velocidade, uma aceleração, uma força, mas ele não representa essas outras coisas aqui. Qual que é o problema? Onde que os alunos erram? Eles pegam uma velocidade, pegam uma força e trabalham da maneira escalar. Aí já era, aí você vai errar. Tá? Vamos lá, 3 características de um vetor. Todo vetor tem o seu módulo, tem a sua direção e tem o seu sentido. O módulo é o tamanho dele. Quantas unidadezinhas ele tem aqui? 1, 2, 3, 4. Esse é um vetor de módulo, 4 unidades. Módulo 4 unidades. Do que é esse vetor? Ele é de velocidade, então provavelmente 4 metros por segundo. Ele é um vetor de força, então provavelmente 4 newtons. Então, 4 unidades. A direção do vetor é dada pela reta base do vetor. Ó, reta base do vetor é esse pontilhado que eu estou fazendo aqui. Ó. Essa é a reta base do vetor. Sempre tem um macetinho para os alunos, para não confundir direção e sentido. Direção, de reta. Direção é da reta base de um vetor. Eu tenho certeza que quem já assistiu minha específica ou já assistiu essa aula deve estar dando risada agora. Puta que pariu, quantas vezes eu já assisti esse negócio. Sentido. Sentido é da seta. Direção da reta. Sentido da seta. Então a direção, reta, base do vetor. Normalmente você fala, o vetor é horizontal, o vetor é vertical. Mas como é que eu falo quando um vetor é inclinado? Eu tenho que informar o ângulo, tá? Então, esse vetor, qual que é a direção dele? A direção dele é do ângulo alfa em relação ao plano de referência. Esse plano de referência, normalmente, é um eixo X. Então, plano de referência é eixo X, o vetor inclinado um ângulo alfa em relação a esse eixo de referência. Para uma direção, nós podemos ter 2 sentidos. Para uma direção, 2 sentidos. Então, tenho essa direção, o ângulo alfa. Vamos supor que isso daqui eu possa chamar, então, de nordeste. Então, o sentido
pode ser ou para nordeste ou para sudoeste, né? Nordeste ou sudoeste. Então toda direção tem dois sentidos. Ah, qual a direção? Ângulo alfa em relação ao plano de referência. Qual o sentido? Ou sentido positivo seguindo a reta, ou sentido negativo seguindo a reta. Aí teria que dar mais informações. Eu posso representar direção e sentido por coordenadas, posso representar por norte e sul, leste e oeste, nordeste, sudeste e outras coisas mais. Mas tá aqui, ó, você tem que entender nesse desenho. Módulo, tamanho do carinha, direção, reta base do vetor. Toda direção possui dois sentidos, ou sentido positivo ou sentido negativo da reta base. Fechado? É isso aí. Vestibular da UEPG. O EPG, eles são bem teóricos, eles são bem detalhistas nas coisas. Então tem uma questãozinha aqui da UEPG, trabalhando com a classificação de vetores. Vou resolver ela com vocês. Já vou passar a bichinha na tela aqui. Cadê você? Cadê você? Aqui. Tá na tela. Vou fazer então a questão de número 18. O estudo da física em 2 e 3 dimensões requer o uso de uma ferramenta matemática conveniente e poderosa conhecida como vetor. Sobre os vetores, assinale o que for correto. A direção de um vetor é dada pelo ângulo que ele forma com um eixo de referência qualquer dado. Cara, perfeito, né? Exatamente isso daí. A direção de um vetor está aqui. Tem um plano de referência, o ângulo perfeitinho. É isso aí. O comprimento do segmento de reta orientado é proporcional ao seu módulo. O comprimento do segmento de reta orientado, que representa o vetor, é proporcional ao seu módulo? O módulo do vetor tem a ver com comprimento. Perfeito. Toda a classificação que a gente está vendo. Dois vetores são iguais somente se seus módulos correspondentes forem iguais. Dois vetores são iguais somente se seus módulos correspondentes forem iguais. Cara, para dois vetores serem iguais, eles têm que ter módulo, direção e sentido. Ele tem que ter as três coisas: módulo, direção e sentido. Só que do jeito que ele está falando aqui, gera um pouquinho de dúvida, viu, cara? Gera um pouquinho de dúvida. Ó, da maneira que ele escreveu, dois vetores são iguais somente se seus módulos forem iguais. Não tem como dois vetores serem iguais com módulos diferentes. Era para essa afirmativa estar correta, viu, cara? No gabarito oficial ela está dada como falsa. O gabarito oficial está dando 19 nessa daí. Então dá 1, 2 e 16. Eu não vejo motivo para essa daí tá errada, né? É mais ali uma interpretação do jeito que ele fala. Dois vetores são iguais somente se seus módulos correspondentes forem iguais. É uma condição, né? É uma condição. Eles vão ser iguais somente se os módulos. É uma condição. É lógico, para eles serem completamente iguais, né, dois vetores idênticos, tem que ter módulo, direção e sentido. Mas da maneira que ele escreveu, não sei. Eu gostaria que vocês assistissem essa aula, olhassem essa questão e comentassem no grupo. Tá? Ela está dada como falsa. Eu não sei se eu marcaria ela. E eu acho que eu consigo protocolar um recurso assim. Eu vejo meios de protocolar um recurso nessa questão. Comenta no grupo, vamos ver o que vocês dizem. Afirmativa 8. O módulo do vetor depende da sua direção. Não, módulo do vetor não tem nada a ver com a direção. Nada a ver, nada a ver. E a 16. Suporte de um vetor é a reta sobre a qual ele atua? A reta base do vetor é o suporte dele. Essa reta aqui. Perfeito. Então a 16, perfeito. 1 e 2 também. A 4, não sei se alguém entrou com recurso. Estranho. Eu vejo motivos para ela estar correta. Gostaria que vocês respondessem para mim no nosso grupo de WhatsApp. Massa?
Agora eu vou fazer o seguinte, vou passar mais um quadro aqui com as regras de soma de vetores. Vamos lá. Então tá aí, galera, as 3 regras básicas de soma de vetores. Paralelogramo, polígono e decomposição. Se de repente você está perguntando, ué, por que decomposição não está grifada inteiro? É porque aqui tem um remendo no quadro e se eu passar a tinta em cima do remendo, ela não apaga. Então aqui é um buraco que eu não posso escrever no meu quadro. Eu fico muito irritado com esse buraco no quadro, inclusive. Se alguém quiser me dar um quadro novo de presente, estou aceitando. Pessoas, regra do paralelogramo. Ela é usada para soma de 2 vetores. Soma de 2 vetores que começam de um mesmo ponto. É clássico 2 forças puxando um bloco. 2 forças puxando um bloco, regra do paralelogramo. Essas 2 forças estão inclinadas de um ângulo alfa, que pode ser 90 graus, na maioria dos casos é 90 graus. Eu faço um pontilhado imitando o F1, pontilhado imitando o F2. E a resultante dessas 2 forças sai aqui no meio, a força resultante. Que pode ser calculada via teorema de Pitágoras ou via lei dos cossenos. No caso, é lei dos cossenos porque não forma 90 graus. Então vai ficar força resultante ao quadrado, F1 quadrado mais F2 quadrado, mais 2 vezes F1, F2, cosseno de alfa. A lei dos cossenos, quando vocês usam na matemática, vocês estão resolvendo um triângulo. E ela é deduzida para a solução do triângulo. Então ela é deduzida com sinal menos. Porque se eu fosse resolver um triângulo, eu usaria o triângulo de baixo aqui, ó. E eu não usaria o ângulo alfa. Eu teria que usar esse ângulo beta que eu estou representando aqui, ó. Como o alfa e o beta são suplementares e o cosseno para ângulos suplementares inverte o sinal, é por isso que inverte aqui na física. A gente não usa o ângulo do triângulo, a gente usa esse ângulo fora aqui e aí inverte o sinal. Tá? Só por esse motivo, mas a lei dos cossenos é idêntica. Mas, cara, não jogue tantas fichas na lei dos cossenos. De cada 10 testes que você tem que aplicar paralelogramo, 8 testes teorema de Pitágoras, tá bom? E lei dos cossenos é Pitágoras mais um pedaço. Regra do polígono. Cara, clássico regra do polígono, aqueles problemas de estática, onde eu preciso calcular as trações. Então eu tenho aqui, ó, no primeiro cabo uma tração T1, no segundo cabo uma tração T2, no terceiro cabo uma tração T3. O corpo está em equilíbrio, se o corpo está em equilíbrio, a soma dessas 3 trações tem que dar 0. Então eu pego T1, na ponta do T1 eu encaixo o T2. Pô, tem uns alunos doidos, né, bicho? Tem uns alunos que eu vou falar para você. Ó, encaixa o T2 na ponta do T1. O aluno, T2. Ô Zé, esta merda não é T2. Você tem que fazer a cópia dele, bonitinho. É uma regra de desenho, você tem que tentar fazer o desenho bonitinho. T2. Na ponta do T2 você encaixa o T3. T3. Como a resultante está dando 0, porque é um problema de estática, o polígono se fecha, regra do polígono. Aí basta um ângulo, normalmente ele te dá um ângulo, ó, vamos supor que ele te deu esse ângulo aqui, alfa. Você posiciona o alfa aqui e resolve esses vetores por seno, por cosseno ou por tangente. Regra do polígono, mata pau em problemas de estática do ponto. Estática do ponto é bem cobrado, viu, cara? A UEL já pediu várias vezes questões de estática do ponto e do corpo extenso. É uma matériazinha curtinha, olha que estranho, né? É uma matéria curtinha e eu me recordo de questões da UEL dessa matéria. Decomposição, muito usado em problemas de lançamento oblíquo, muito usado em plano inclinado, como a gente já fez a revisão do lançamento oblíquo, vou te mostrar no plano inclinado. Aqui a gente tem a força-peso e a força normal. Força-peso e normal, elas nem se cancelam, não são ação e reação, nunca foram ação e reação. Aí eu vou fazer a decomposição
da força peso. Eu vou expressar o peso aqui, ó, no eixo x e no eixo y, x e y. Tendo aqui o px, tendo aqui o py. Isso é decomposição de vetores. É você representar um vetor pelas suas componentes ortogonais. Componentes ortogonais. O ângulo alfa, ele fica entre P e PY, ângulo alfa. A componente que está com o ângulo leva o nome de cosseno, e quem está sem o ângulo leva o nome de seno. Então, PY é P cosseno de alfa e PX é peso vezes o seno de alfa. Eu garanto que tem um monte de aluno aí que a hora que eu passei o plano inclinado e falei PX, vocês falaram o quê? Eu vou ouvir daqui. Vocês falaram o quê? Vocês estão tudo doidos, vocês estão conversando comigo. PX é pecheno. É o macetinho mais tosco do mundo, mas a galera não esquece. Sempre que você está num plano inclinado, PX, pecheno, PX, pecheno. Aí o PY é P cosseno. Tá aí, cara, o resumão dos 3 métodos de soma de vetores. O pior é que você sabe os métodos. A hora que você chega nas matérias, você esquece que o bagulho é vetor. Então, você quer a principal dica? Quando você vê uma letrinha com a setinha em cima, o que a setinha quer dizer para você? Vocês também estão lembrando, quem já foi meu aluno está lembrando. A setinha em cima, o aluno fala, significa que é vetor. Não, a setinha em cima da letra está falando, vou foder você. Essa setinha aqui, ela arrebenta você no vestibular. A hora que você bateu o olho aqui, você fala, opa, esse daqui é lazarento, vou tomar cuidado. Polígono, paralelogramo, decomposição, cuidado. Será que dá tempo? Dá. Vou fazer a questãozinha da UEL, vou pausar para não perder tempo e já volto com a questão da UEL. Tá na mão, galera. Questãozinha 17 da UEL, uma de vetores, segunda fase. Putz, você vai ver, segunda fase da UEL, a questão é bem mais fácil que aquelas questões de conhecimentos gerais da UEM. Em uma brincadeira de caça ao tesouro, o mapa diz que para chegar ao local onde a Arca de Ouro está enterrada, deve-se primeiramente dar 10 passos na direção norte. Então vou chamar de vetor, sei lá, D1. O módulo do D1 vale 10 unidades. Eu já coloco no quadro que eu já estou fazendo o desenho. Depois 12 passos na direção leste. 12 passos na leste. Vai fazendo você o desenho para ver se vai ficar igual ao meu. D2, 12 passos. Depois. 7 passos para o sul. 7 passos para o sul é o D3. 7 passos para sul. E por último, 8 passos para oeste. É o D4. 8 passos para oeste. Tá aí, ó. Eu fiz o meu desenho, você deve ter feito o seu desenho. Vamos ver se ficou igual agora? Vamos ver se ficou igual. Tá aí, ó. Esse é o desenho. Ai, professor, eu inverti leste com oeste. Ô, José, faz isso não, José. Eu também já fiz, tá? Esquenta não. 10, 12, 7 e 8. Tá aqui. Desenha a trajetória descrita no mapa usando o diagrama de vetores. Você acredita? Segunda fase da UEL. Tá feita a primeira letra da questão. Só fazer o desenho. Você fala avá. É uma questão só de segunda fase, né? Tem questões desgraçadas na segunda fase. Fácil. Se um caçador de tesouro caminhasse em linha reta, do ponto de partida até o ponto de chegada, quantos passos ele daria? Ele está querendo saber aqui, ó, essa resultante, ó. Essa resultante. É só montar um triângulo retângulo aqui, tá? Você tem que montar um triângulo retângulo. Vamos ver o valor desses catetos aqui? O D2 é 12.
D4 é 8. Então aqui essa base vai dar 4. Aqui é 10. Aqui é 7. Oh, então o cara ainda foi bonzinho e meteu o nosso queridíssimo triângulo 3, 4, 5. Só que a questão é aberta, hein, cara? Então você coloca o desenho. É assim. Se você tiver um espaço separado para a letra A e para a letra B, letra A era o que estava no quadro. Na letra B, você redesenha o diagrama, coloca a resultante e aplica teorema de Pitágoras, viu? R quadrado é igual a 3 quadrado mais 4 quadrado, R, 5 unidades. Tá? Eu também estou chamando de unidades, você pode chamar de passos, é melhor chamar de passos. Fechou! Regra do polígono, bonitinha, matamos uma segunda fase. Fechou, galera? Terminamos então a nossa primeira semana, 10% do curso já foi e já vou começar a filmar a segunda semana. Até o final de semana já está tudo disponível na plataforma para vocês, para garantir a diversão, não é verdade? Valeu, até a semana 2!